No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Boa tarde, amados ouvintes. Estamos de volta para apresentar mais uma edição do programa Vida Triunfante. E eu desejo que este boa tarde seja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde você estiver nos ouvindo, aumente aí o volume do seu receptor. Abençoe mais vidas para que sejam também alcançados pelo poder da palavra de Deus e possam se deleitar nos momentos em que estaremos louvando ao Senhor. Se você nos ouve através das ondas sonoras da Rádio Mirante FM, em Monte Alegre e nos municípios adjacentes, na zona rural do nosso município, seja alcançado pela paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus da Serra Oriental, também a paz do nosso Senhor vai alcançar a sua vida, a sua família. Onde você estiver, esse programa foi preparado para você, para impactar a sua vida. E nesta tarde nós queremos oferecer os louvores do nosso programa à nossa amada irmã Rosilda Dib e sua família que nos ouvem aqui no bairro da Cidade Alta. E no bairro do Curaxi está na nossa audiência irmão José das Graças, irmã Francisca Cardoso. E a você que mais uma vez sintonizou conosco, é para você todos os louvores do programa Medite na Mensagem Musical. Vamos iniciar ouvindo a dupla Canção e Louvor e eles cantam para você maravilhoso. Ouça atentamente, amado ouvinte. Boa tarde. Canção triunfante. Digno de todo louvor, exaltado, adorado. Os céus proclamam sua glória e o seu poder. Tudo der certo, eu vou adorar. Mas se não for como espero, mesmo assim vou te exaltar. Pois a minha fé está firmada, não no que podes fazer, mas naquilo que tu és e sempre serás e vais permanecer. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. És o Criador de tudo, o ponto inicial, o segredo da vida, tu és manancial, o juiz do universo, o ser inexplicável. És a brisa, o vento, estás acima do tempo. Tu és real, tu és o segredo de tudo. Tu és o salvador do mundo, tu és o rei sem substituto.
Começamos a falar só sobre ti, pois não somos nada. Mas tu és o Deus que sara, tu és o Deus que dá vida, tu és o Deus que mata, mas também ressuscita. Tu és o Deus que julga, tu és o Deus que advoga, o Deus que testa o crente, mas no final aprova. Tu és o Deus que vai, que traz, que vem, que tem, que muda, que ajuda, que tira, que o cativeiro vira. Tu és o Deus dessa igreja e ninguém mexe com quem é teu. Tu és o grande do universo e eu não sou, tu és, não posso, tu podes, não faço, tu fazes, sou fraco, és forte, és tudo, sou nada, és roubo, somos palha. És o segredo que a igreja vence as batalhas. És general de guerra, o rei que sempre impera, o poder maior que comanda essa terra. És glorioso, és majestoso, maravilhoso. Maravilhoso és, maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Hoje, quinta-feira, é dia de adoração, é dia de louvor ao Senhor. E você tem a oportunidade de estar conosco na congregação no bairro do Planalto. 7h30 da noite estará iniciando o culto. A nossa congregação está localizada na Travessa Álvaro Pantoja, em frente ao conjunto habitacional Casas Populares. Você e sua família serão muito bem-vindos e juntos seremos alcançados pelo poder da palavra de Deus e teremos a oportunidade de adorar ao Deus único e verdadeiro em espírito e em verdade. Amanhã pela manhã, campanha de oração, Jornada Feliz, 6 horas da manhã no Templo Sede da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Estaremos apresentando ao Senhor o mês de maio, clamando por Jornada Feliz, e você pode se juntar a este exército de irmãos que tem apresentado ao Senhor a sua vida, apresentado o mês de maio e tem orado por você, amado irmão. Seja um intercessor e esteja conosco 6 horas da manhã. Mas se não der para ir às 6, você tem a oportunidade de orar conosco ao meio-dia na campanha de oração Orai Sem Cessar, se colocando na presença do Senhor, clamando, chorando, apresentando as suas causas diante do Deus vivo e verdadeiro que faz milagres e maravilhas. Estaremos aguardando por você. Atenção! O projeto Ide Pregai não pode parar. Você que ama a Deus de verdade está sendo convidado para participar deste grande projeto que tem o seu começo, que foi ordenado por Jesus quando ele disse: Ide e pregai. Participe deste grande projeto Ide e Pregai, contribuindo mensalmente com apenas R$10 para que esta ordem de Jesus seja cumprida por todos nós. Tenho certeza absoluta que Deus vai lhe recompensar poderosamente.
E para você que vai participar deste brilhante projeto, você anota agora aí o número da conta bancária da nossa igreja, Assembleia de Deus da Serra Oriental, agência 0949 dígito 0, agência do Banco do Brasil, e a conta corrente número 36974 dígito 8. Você também tem a oportunidade de enviar um Pix. Agora você anota o número, a chave Pix 17 837 305 0001 dígito 55 e participe. Você será grandemente abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, o dono desta obra, o dono deste projeto e de pregar. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Meus irmãos amados, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a hora da verdade. É a hora em que Deus vai falar conosco por meio da Bíblia, a sua infalível palavra. Localize no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns creram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os judeus semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles.
o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Muito bem, meus caríssimos irmãos e meus amigos, nós ouvimos atentamente, espero que vocês tenham prestado atenção. Depois vocês podem até ler aí na casa de vocês novamente esse texto, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, de 1 a 18. Pois é, então esse texto narra o que aconteceu naquele tempo no ministério do apóstolo Paulo. Se você ler o capítulo anterior, o capítulo 13, lá relata que lá em Antioquia, Paulo e Barnabé, eles foram separados para a obra missionária. E eles saíram então pelas cidades que estão aqui catalogadas deste capítulo 14. Saíram para Icônio, para Derbe, para Listra, que ficavam lá na região da Licaônia. E exatamente lá em Licaônia aconteceu um milagre. Havia lá uma pessoa que era aleijada dos pés, era coxo desde nascença. E Paulo, diz aqui o texto, vendo pelo Espírito Santo, sentiu, o Espírito Santo revelou para ele que aquele homem tinha fé para receber a bênção, fé para ser curado. Aqui eu abro um parêntese, muitas pessoas não recebem o milagre porque não têm fé, não crê, porque não é o homem que faz o milagre. Você vai perceber aqui no relato que Paulo, percebendo, sentindo pelo Espírito Santo que habitava nele, que aquele homem cria, tinha fé para receber a bênção, tinha fé para ser curado. Aí Paulo, no meio da multidão, deu uma ordem, que é assim que a gente tem que fazer como profeta de Deus. E ele deu uma ordem: levanta-te, fica em pé. E o homem se levantou. E as pessoas pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses. Disseram: os deuses estão entre nós. E sabe o que aconteceu, amigos? Os líderes da cidade trouxeram touros, trouxeram grinaldas para oferecerem sacrifícios a Paulo e a Barnabé. A Paulo, para Barnabé, eles diziam que era o Júpiter, e Paulo era Mercúrio, porque Paulo falava bastante. E então, Paulo não aceitou, nem ele nem Barnabé, entraram no meio da multidão e clamaram: irmãos, nós somos homens iguaizinhos a vocês, sujeitos às mesmas paixões. E com muita dificuldade, Paulo os impediu aquela multidão de oferecer sacrifícios a eles, a Paulo e a Barnabé. Meus caríssimos irmãos, esse texto é muito importante, por isso que o Espírito Santo me inspirou para falar sobre ele. Primeiro, a gente percebe que havia já naquele tempo uma rejeição muito grande por parte dos judeus, que naquele tempo os judeus não aceitavam o Evangelho de Cristo. Os judeus até hoje não creram que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Até hoje os judeus estão esperando o Messias. E quando alguém pregava que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, que Jesus subiu para o céu, eles ficavam irritados. E eles não apenas ficavam irritados, como eles conseguiam persuadir as pessoas para que se levantassem contra
os pregadores que ousassem naquele tempo falar sobre o nome de Jesus. E foi o que aconteceu. Paulo e Barnabé tiveram que sair lá de Icônio e foram lá para Derbe, para Listra, para a região da Licaônia. E foi naquela região que aconteceu o milagre. Aquele homem foi curado porque creu na palavra, porque ouviu a palavra. Por isso que está escrito lá na carta aos Romanos, no capítulo 10, que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero aqui, meu prezado irmão, meu amigo, falar um pouquinho, já que o tempo não me permite me alongar muito, para vocês entenderem, porque está acontecendo a mesma coisa hoje. As pessoas oferecendo sacrifícios para alguém que um dia passou aqui pela terra. Eu não entro no mérito se a pessoa foi santo ou santa. Não entro nesse mérito porque eu sou santo. Você sabia que o pastor Jair é santo? Eu sou santo, mas eu sou de carne e osso. Ser santo, o conceito bíblico de santificação, é viver uma vida separada do pecado. É diferente do conceito religioso, do conceito que a maioria das pessoas tem sobre este assunto santificação. Quando a gente lê a carta aos Hebreus capítulo 12, versículo 14, lá está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é que Deus está nos ensinando? Que aqui nesta vida, se nós não nos santificarmos, se nós não vivermos uma vida separada do pecado, separada da prostituição, da feitiçaria, da mentira, do roubo, do orgulho, da vaidade, das drogas, de todo tipo de vício, se nós não vivermos separado destas coisas, de maneira nenhuma nós veremos ao Senhor, nosso Deus, no dia do arrebatamento da igreja, que vai acontecer brevemente, tá? Então, naquele tempo, quando a multidão viu que Paulo e Barnabé operaram aquele milagre, principalmente Paulo, que foi ele quem disse: levanta-te, fica direito aí sobre os teus pés. E o homem imediatamente se levantou. Eles pensavam que Paulo era um Deus e quiseram oferecer a ele sacrifícios. Lamentavelmente, meus irmãos, por ignorância, por falta de conhecimento, por não lerem a Bíblia, milhões e milhões de brasileiros ainda oferecem sacrifícios a pessoas que um dia passaram por aqui, por esta terra, que viveram a sua vida, que hoje estão na eternidade, né? Pedro, o próprio Paulo, Tiago, João, Maria, mãe de Jesus. Foram pessoas santas que viveram aqui nesta terra, mas não eram deuses e nem deusas. A Bíblia diz que há um só Deus, e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem que se fez carne, que habitou entre nós, que morreu na cruz para nos salvar, que ressuscitou ao terceiro dia e que está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por todos nós. Então, amigo, esta referência bíblica, esta passagem bíblica está registrada exatamente para que nós hoje entendamos que não é certo, que é um completo erro as pessoas oferecerem sacrifício às imagens de escultura que os homens fizeram com as suas próprias mãos e ficam dizendo que são deuses, pedindo para eles e para elas milagres. Paulo disse muito claro aqui, está aqui no texto, né? Nós somos homens iguais a vocês, porque quando a gente ora, eu oro e Deus tem feito muitos milagres. Mas o pastor Jairo não faz milagre, quem faz o milagre é Jesus. Nenhum homem faz milagre, nenhum.
Só quem faz milagre é Jesus. Pedro, na porta formosa do templo, lá no capítulo 3 de Atos, fez a mesma coisa. Deu uma ordem e o coxo se levantou e entrou correndo no templo. Paulo orou. Eutico caiu lá do 3º andar, morreu. Paulo foi lá, orou sobre ele e ele ressuscitou. Mas não foi Paulo que fez o milagre. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, vocês vão colocar as mãos sobre os doentes e os doentes ficarão curados. Só que quando a gente faz isso, o doente fica curado, mas quem cura não somos nós. Quem cura é Jesus, porque o poder é de Jesus. O poder, a autoridade está no nome de Jesus. Por isso, meus prezados irmãos, concluindo a mensagem, Deus, Ele não mudou. O Deus que usou Paulo naquele tempo é o mesmo Deus que usa o pastor Jairo. É o mesmo Deus que usa qualquer pessoa que creia nele. Por isso que ele disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Não precisa ser pastor. Você sabia disso? Não precisa ser pastor. Não precisa ser diácono, presbítero, auxiliar do trabalho, não. Basta que você creia. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Então você crê, você pode impor as mãos sobre alguém e esta pessoa vai ser curada. Agora não fique orgulhoso, não pense que você é o cara, que você é o tal, que você não é nada. Quem faz o milagre é Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus continue nos ajudando a crer nele, porque é somente Ele que faz milagre nos céus e na terra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E nós vamos orar, e você aí na sua casa, se você crê conforme você ouviu nesta palavra, você vai orar juntamente com o pastor Jairo, e quem vai operar lá é Jesus, né, pastor Jairo? Com certeza, é Jesus quem vai operar o milagre. Onde você estiver. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Você crê? Então coloque a mão aí sobre a pessoa. Não importa: ah, pastor, mas eu não sou evangélico. Não importa. Tudo é possível ao que crê. Vamos orar. Pai querido, eu preguei a tua palavra. Eu entreguei o recado que eu recebi de ti. Senhor Jesus. Agora, Paizinho, eu quero entregar nas tuas mãos as pessoas que estão te aceitando como Senhor e Salvador. Por estas pessoas eu te peço, perdoa-lhes, que todas permaneçam firmes até o dia em que o Senhor voltar para nos levar para o céu, no dia do arrebatamento da igreja. Pai, também eu oro por todas as pessoas que estão orando comigo agora, que estão doentes de qualquer tipo de enfermidade. Em nome de Jesus, recebam a cura de todo mal agora. Fiquem livres, fiquem libertos de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pela graça do Senhor Jesus, estamos concluindo mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta. E nós estaremos juntinhos novamente pelas ondas do rádio, apresentando para vocês mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Uma boa tarde a todos, um excelente final de quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde. Deus que não perde batalha, o Deus que não muda e não falha, o Deus que não perde uma guerra, e quando Ele fala não erra, o Deus que desfaz qualquer feitiço, o Deus que me serve de abrigo, o Deus que foi com Abraão e fecha a boca do leão. Deus que não perde batalha, o Deus que não muda e não falha, o Deus que não perde uma guerra, e quando Ele fala não erra, o
Deus que desfaz qualquer feitiço, o Deus que me serve de abrigo, o Deus que foi com Abraão e fecha a boca do leão. Se é no monte ou no vale, Ele está comigo, com Ele não temo perigo. Seja de noite ou de dia, desfaz qualquer armadilha. Tempestade Ele acalma, se está morto faz viver. Esse Deus que estou falando é o dono do poder. Abra sua boca e dê glória, receba a sua vitória. O Deus que é onipotente é o Deus que está aqui presente. Ontem, hoje Ele é, nada pode lhe deter. Aquele que adoramos é o dono do poder. Se é no monte ou no vale, Ele está comigo, com Ele não temo perigo. Seja de noite ou de dia, desfaz qualquer armadilha. Tempestade Ele acalma, se está morto faz viver. Esse Deus que estou falando é o dono do poder. Abra sua boca e dê glória, receba a sua vitória. O Deus que é onipotente é o Deus que está aqui presente. Ontem, hoje Ele é, nada pode lhe deter. Aquele que adoramos é o dono do poder. Deus que não perde batalha, Deus que não muda e não falha, Deus que não perde uma guerra, e quando Ele fala não erra. O Deus que desfaz qualquer feitiço, o Deus que me serve de abrigo, o Deus que foi com Abraão e fecha a boca do leão. Abra sua boca e dê glória, receba a sua vitória. O Deus que é onipotente é o Deus que está aqui presente. Ontem, hoje Ele é, nada pode lhe deter. Aquele que adoramos é o dono do poder. Se é no monte ou no vale, Ele está comigo, com Ele não temo perigo. Seja de noite ou de dia, desfaz qualquer armadilha. Tempestade Ele acalma, se está morto faz viver.